Darren Aronofsky tá de volta. Esse diretor que é polêmico, tá? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Eu gosto da maioria das coisas que ele fez. Em A Baleia, definitivamente, o que chama mais atenção, o que brilha, é o protagonista desse filme. O Brendan Fraser faz um trabalho excepcional, muito maior do que o próprio filme, que eu tenho que falar pra vocês que eu esperava mais. Eu acho que o filme dava pra ter ido muito mais além e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E sim, o homem está de volta. Mais uma daquelas figuras que é polêmica por conta dos filmes que ele lança, que divide opinião e que as pessoas, criam várias teorias, criam várias possíveis mensagens, e mensagens essas que muitas vezes são polêmicas, que é o Darren Aronofsky. Aqui, a mesma coisa. In The Whale, A Baleia, que é baseado em uma peça de mesmo nome, que segue Charlie, nosso protagonista, feito pelo Brendan Fraser, que faz um homem com obesidade mórbida, com mais de 270 quilos. Ele é professor de redação, trabalha em casa, dá aula para faculdade online, e a gente já vê a vergonha daquele personagem, os problemas que ele passa desde o início, porque ele dá aula e ele não ativa a câmera dele, ele só vê os alunos dele e tal, e ele vai falando, e o filme vai explorando as dificuldades de Charlie, a sua dificuldade de movimentação, de não conseguir fazer muita coisa sozinho, deles ficar ofegante o tempo todo, da sua compulsão alimentar. O Charlie, ele é gay, e a gente vai vendo que essa questão da obesidade dele, problemas psicológicos, a compulsão, etc, etc, vem, claro, de um background emocional, do passado dele, etc. Ele é um cara extremamente solitário, mas ele é um cara muito doce, ele é um cara muito gentil, ele é um cara muito positivo, apesar de toda aquela situação. Ele é ajudado por uma amiga, a Liz, que é enfermeira, que ela é toda diretona, secona e tal, mas a gente vê que ela gosta muito do Charlie, que ela se importa com ele e ao mesmo tempo zoa da cara dele, dá puxão de orelha nele pra caramba. E tem a filha do Charlie, que é a Ellie, que é uma adolescente de 17 anos, rebelde, de mal com a vida, odeia todo mundo e tal. E aí, claro, não é segredo, é por conta do background familiar dela, tem um afastamento dela com o pai tá tentando a reaproximação, e ela trata o Charlie, o pai dela, muito mal, mas assim, muito mal mesmo, tá? E aí vamos lá, eu começo essas minhas análises sempre pelos pontos positivos do filme, o que me agradou e tal, o que chamou a atenção. Como eu já disse, o Brendan Fraser, ele é um cara que ele ficou muito tempo parado, ele tava ali num limbo, teve vários problemas psicológicos e tal, e o cara, ele volta com essa atuação de uma maneira entregue, intensa, por mais que eu ache, tá? Que aquele personagem tem certas limitações de roteiro, eu acho que o personagem, ele poderia trazer mais facetas naturais, ele acaba sendo meio linear, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. O Brendan Fraser, ele consegue emocionar, sabe? Ele pega esse papel e fala, cara, eu vou transformar o papel da minha vida. Então não tem como você olhar para aquela atuação, olhar para aquela personagem, ele usou, próteses e tal, e todo o seu esforço, toda a sua melancolia, e ao mesmo tempo tentando ser um cara tranquilo, de boas. Só que, quando eu digo linearidade no personagem, em todos os personagens aqui praticamente, é que parece que o roteiro do filme coloca cada personagem em uma caixinha. Esse personagem, ele vai ser isso, e isso ele fica sendo 95%, 100% do filme todo, tá?
O Charlie, o protagonista, ele é muito positivo, mas ele é positivo de uma maneira que chega a uma certa hora que você fala, meu filho, não é possível, sabe? Ele fala que as pessoas são incríveis, que as pessoas são perfeitas e tal. Beleza, dá pra pessoa ser um pouco mais positiva que as outras, mas ainda assim ser um pouco mais real, sabe? Dar um espaço pra ele sofrer de verdade e, quem sabe, xingar alguém, etc. Tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. A mesma coisa acontece com a personagem da filha dele, feita pela Sadie Sink, a Ellie, que ela basicamente fica 95%, 98% sendo chata, algumas vezes insuportável. Eu acho que dava pra ter dado um equilíbrio maior pra essa personagem aqui. Ela não precisava ter essa linha toda, tá? E aí, o filme ele traz várias temáticas, né? Você tem a obesidade, você tem o preconceito, você tem a questão familiar, e aí eles trabalham ou tentam trabalhar o relacionamento entre pai e filha, mas ao mesmo tempo fica preso, sabe? Aquela coisa de que existe uma repetição de argumentos e de situação que parece que o filme ele não consegue evoluir a dinâmica entre aqueles dois personagens. Chega ali no fim, tá mais ou menos a mesma coisa, sabe? Ou seja, você precisa necessariamente aqui nesse caso ter esses dois extremos, uma filha que é mala pra caramba, que enfim, né, que trata o pai muito mal, e o pai que precisa ser perfeito quase ali no sentido de no tratamento que ele tem para com ela. Eu sei que ele tem um sentimento da culpa, que ele quer fazer as coisas certas e tal, mas, meu amigo, ninguém é de ferro, tá? E aí, quando ele, o tempo todo, tem aquela postura, você fica pensando, cara, isso aqui parece aqueles filmes da Sandra Bullock com mensagem motivacional, sei lá o quê. Eu acho que o Aronofsky, ele sabe filmar. Não à toa o cara já filmou muita coisa, né? Então eu acho que ele faz um trabalho de direção competente, até porque fica claro a intenção dele, porque como essa história é baseada em uma peça, muitas vezes eu de fato me senti assistindo uma peça de teatro, porque você tem basicamente um ambiente quase que o tempo todo, que é a sala / cozinha ali do Charlie, né? Os personagens vão entrando, saem de cena, entram e a câmera vai só acompanhando eles ali na movimentação. Então eu acho que isso é um recurso legal, eu acho que ele trabalha de uma forma com que aquela casa ela fica um pouco claustrofóbica, sabe? A câmera faz ela até menor do que de fato ela é e deixa o personagem maior ainda, né? É aquela coisa do Moby Dick que eles tanto falam aqui no filme, né? Eles fazem essa correlação com a história do Moby Dick, a história do Charlie e tal. E aí vem as polêmicas, porque para muita gente quando o Aronofsky ele valoriza demais o corpo do Charlie, mostrando todos os detalhes ali, a sua obesidade, né, ele está apenas causando um sensacionalismo em cima daquilo. Ele está apenas, né, mostrando, nossa, olha o tamanho desse personagem. E eu tento não levar para esse lado. Eu acho que ele quis mostrar sim, o Aronofsky ele tenta deixar o público desconfortável, mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte, uma vez que aquela história ela não consegue se sustentar muito bem, ela não consegue se desenvolver bem o suficiente, aquela questão, o físico do personagem, como é mostrado, acaba sendo realmente destacado demais. Por mais que, né, exista uma certa simplicidade por, né, ser apenas um ambiente e tal, tem uns recursos nesse filme que eu acho legais. Por exemplo, tá? Você tem toda essa coisa da baleia, Moby Dick, etc. Quase que o tempo todo, do lado de fora da casa do Charlie, tá chovendo. Então, parece, quando eles estão dentro da casa ali, os personagens, que eles estão num navio, que eles estão no mar, né? Então, o som parece que eles estão navegando, e isso eu achei bem interessante. No fim, quando acabou o filme, subiu ali os créditos, eu pensei, cara, esse filme, ele tinha um objetivo, ele tem a história, ele tem os personagens, ele tem todos esses temas, muitos deles, ou quase todos, temas importantes, mas que foram, ao fim, subaproveitados, que não tiveram resolução suficiente ou refinamento de como trabalhar aquela história, aqueles personagens. Então, por isso que, para mim, o filme
ele ao contrário de muita gente, que eu vi que muita gente odiou e muita gente amou o filme de paixão, eu fico na meiuca, que pra mim é terrível. Os filmes que ficam ali no meio são filmes que geralmente são mais esquecíveis e tal. Eu dou uma nota 6.5, tá? Pra Baleia. Um filme que só vai ficar realmente marcado pra mim por conta do desempenho do Brendan Fraser. Mas eu te falo pra você ter a sua conclusão, você experienciar o filme, enfim, no cinema ou depois na sua casa, enfim. Assista, tenha esse contato com a obra, porque eu acho que cinema é isso, meu amigo. A pessoa pode falar que é terrível, mas você pode gostar do filme. Você pode ter uma outra percepção. Afinal, arte, filme, série, etc., é através da perspectiva das pessoas. Depois vocês comentam aqui o que vocês acharam do filme. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. What am I gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Bem, vamos lá. O filme, ele é dividido em dias da semana, né? Começa a segunda, aí vai pra terça, quarta. Charlie tá solitário, tá muito mal da saúde, né? Tá cada vez com a pressão alta, ofegante, dores no peito. A Liz, a amiga dele, super preocupada, né? E ele não vai de jeito nenhum pro hospital, porque ele tá guardando a grana pra quê? Pra dar pra Ellie, a filha dele, né? Então ele fala, não, eu te pago pra você ficar aqui, pros dois ficarem juntos, mas não tem jeito, né? A Ellie, insuportável, trata muito mal o pai, xinga ele ali, fala, você me abandonou, não sei o que, aquela coisa, né? Eu sei que, cara, existem pessoas que, né, realmente agem dessa maneira e tal, só que, cara, a insistência dessa personagem em ser dessa forma é um negócio que, pra mim, eles pesaram a mão, como eu disse. E a menina, a Ellie, é super problemática também, né? Ela não tem amigos, posta foto de bicho morto, umas fotos estranhas, ela tira foto o tempo todo, vai mal na escola, quer que o pai dela escreva as redações pra ela passar de ano. Tem também uma subtrama nesse filme aqui, que é a do Thomas, que é um rapaz que é de uma igreja, que acha que vai salvar o Charlie, né? Aquelas igrejas que o povo acha que o mundo vai acabar a qualquer momento e as pessoas precisam ser salvas. E ele tem convicção que ele vai conseguir salvar o Charlie antes que ele vá embora. E aí tem esse negócio da religião, dessa igreja, que é a mesma igreja do namorado do Charlie que morreu, do protagonista, né? Ele se relacionava com um cara, esse cara era irmão da Liz, da enfermeira que cuida dele, que é amiga dele. E aí o que aconteceu? Esse cara, ele era dessa igreja, e ele saiu da igreja, o pai dele expulsou ele, né, da família e tal, ele ficou muito deprimido e acabou tirando a própria vida. Então, né, Charlie já quer um afastamento com isso, mas ele também é um cara que não crê, não tem religião e tal, assim como a Liz, né, pelo que aconteceu com o irmão dela, ela também tem raiva daquilo. O Charlie, por mais que ele seja esse cara, pô, carismático, gente boa, positivo pra caramba, quando o filme todo ele vira pra Ellie, pra filha dele, falando assim, você é incrível, você é perfeita, e ela, ó, xingando ele, e taraná, e a bicha chata pra caramba, não sei o que, fazendo altas coisas, e ele continua falando, né, parece papo de coach, parece que ele quer, cara, eu vou, através das palavras, de você me dando pedra na cara, eu vou te falar que você é incrível e um dia, quem sabe, você vai me tratar bem. Charlie, é bonitinho, mas não é assim que funcionam as coisas, sabe? E aí a Ellie, ela tenta fazer várias coisas, né? Ela pega lá o Thomas, um molequinho da religião, faz ele fumar, tira foto, e aí, né, fica lá zoando da cara do cara. Aí a gente descobre que esse Thomas, ele não tá na igreja coisa nenhuma, né? Que ele era da igreja e fugiu porque ele roubou um dinheiro e agora ninguém quer saber dele. Mas ele tem ainda o objetivo de salvar o Charlie porque ele acha que aquilo é a missão dele, que vai provar pra ele que a fé dele é genuína mesmo. E por incrível que pareça, a única personagem que eu achei mais coerente no sentido de, pô, reagir de uma forma um pouco mais natural e não tão linear é a mãe da Ellie, que ela vai lá chamar a filha dela pra ir embora e tal, e ela vai conversar com o Charlie,
e ela trata ele bem. Tipo assim, ela, claro, tem ali aquela mágoa por ele ter abandonado elas, ter saído, e ela que, na verdade, não quis papo com ele mais, né? Afastou a filha dele, e aí ela começa a falar, não, na verdade, a nossa filha, ela é terrível, ela é maléfica e tal, você viu como é que ela é. Então eu tenho medo que ela te machuque e coisa e tal. Eu tô lembrando aqui nas falas da personagem, e eu falei que ela é a mais coerente, mas mesmo assim existe uma incoerência aqui também, sabe? Dela falar assim, ela tem raiva do cara, tem uma mágoa, cobra ele, que ele saiu, que foi com um amante, com um cara, mas ao mesmo tempo tinha medo que a filha, que é maléfica, judiasse dele. Então realmente, até ela tem incoerência também. Think about that. Think about the truth of your argument. E pra provar que a filha deles é braba, é esquisita, ela mostra um post que a Ellie, a filha, fez lá do Charlie, né? Tirou uma foto dele e falou, ele vai queimar gordura, não sei o que, no inferno em breve. Então assim, meu amigo, pra menina chegar a postar nisso, ela precisa de uma terapia urgentemente. E mesmo assim, Charlie tá no papo de coach. Ela é incrível, ela é maravilhosa e tal. E a ex-mulher dele falando, pega esse dinheiro que você tem, ao invés de você dar pra ela, vai cuidar da sua saúde, né? Vai tentar. Ele, não, eu quero fazer alguma coisa certa na minha vida. O dinheiro vai pra essa menina mesmo. E a gente vê mais crises do Charlie, né? A sua compulsão, comendo pizza, comendo tudo, ele no auge da sua ansiedade, e o Thomas chega lá na casa dele, o homem não tem paz, né? Toda hora chega alguma pessoa diferente. E o Thomas, né, o rapaz religioso, fala, eu vou voltar pra minha família, eles me aceitaram, a sua filha tirou umas fotos minhas, fumando não sei o quê. E eles acabaram falando que me querem de volta e tal, assim, de repente. E aí, em vez do diabo desse menino ir embora logo, ele ainda tem a missão de, sei lá, salvar o Charlie, que ele quer, né? E aí ele fala, né? Não, porque o seu ex lá, que tirou a própria vida, ele tirou porque tava com você, porque não cuidava da vida espiritual. Uns papos muito torto. O moleque tava nessa onda aí, enquanto o Charlie não pôs ele pra fora ali, ele não quietou. Mas, basicamente, o núcleo desse moleque foi isso. Até porque Charlie mantém a sua convicção, né? Ele fala pra ele por último ali, eu não acredito que tenha um Deus, até porque se tem uma vida depois, eu não quero lembrar que eu fui assim. Eu não quero que o Alan, o homem que eu amei, esteja lá do outro lado me vendo dessa maneira, e ficou por isso mesmo. Já é sexta-feira, né, na linha do tempo ali do filme, Charlie tá dando uma última aula ali para os seus alunos, ele vai ser substituído e tal, e ele fala, pedi para vocês me mandarem um texto falando a verdade de vocês. Aí a galera mandou ali as verdades deles e tal. E aí nesse papo de coach ele falou, vocês me falaram a verdade, eu vou falar a verdade pra vocês, eu sou assim. E aí finalmente ele se mostra na câmera do jeito que ele é, e as pessoas, né, achando daquela forma e tal. E por fim ele joga o computador, né, pro lado. E Charlie mais do que nunca tá com a sua saúde debilitada. Sabe quem aparece? A Ellie, claro, ela vai, você acha que ela vai abraçar o pai e tal? Não, ela começa a xaropar novamente pela milésima vez, falando que foi reprovada, que não adiantou ele escrever o texto pra ela, que não deu certo, que ele era um fracassado, que não sei o que, chamou de tudo, só não chamou de santo. E aí o Charlie fala, não, lê o texto aí, você nem leu o texto que eu escrevi, né? Ela não, aí ela começa a ler, é aquele texto sobre Moby Dick e tal, e o Charlie revela, na verdade foi um texto que ela mesma escreveu sobre o livro no passado, que é um texto que ele sempre relê, que conforta ele e tal. Ela, né, pela primeira vez no filme parece ficar mexida ali, né, com a atitude do pai e tal, e ele levanta, porque antes no filme ela tinha desafiado ele a levantar e andar por conta própria. Ele levanta, começa a andar por conta própria, os pés dele começam a levitar, né, um clarão ali vai surgindo no rosto dele, o rosto da filha também tá sorridente, e a última cena é a memória que ele tem da praia que ele tava lá com a Ellie quando ela era mais novinha. Fim de A Baleia, fim de The Whale. Bem, minha interpretação, né, esse final ele é meio aberto, né, ele é meio lúdico e tal, mas temos duas saídas. A primeira e mais provável é que o Charlie morreu, né, ali ele cumpriu o propósito dele. Será que a filha dele ia melhorar, ia ter jeito depois daquela, né, porque ela era uma pessoa difícil, eu acho
que ela precisa de uns bons anos de terapia para conseguir mudar. Não foi só aquela conversa ali com o pai dela e tal, beleza. Ou então Charlie levantou e tentou, né, realmente reagir e viver a... Eu acho que essa segunda versão é mais improvável. Eu acho que talvez ele de fato tenha morrido e aquele foi o último ato dele, né? É isso, cara. Eu acho que essa relação que é a principal coisa, né, entre pai e filha, no fim, lá naquele finalzinho, eles deixaram pra essa resolução, assim, que apesar de esteticamente bonita, aquela coisa dramática, emocionante, sabe? Eu acho que acaba sendo uma resolução meio frágil demais pra esse personagem, sabe? Eu acho que perde-se muito tempo nessas quase 2 horas de filme, né, em repetições de situações que a gente vê ali 3, 4, 5 vezes, do que tentar dar boas resoluções mais coerentes e consistentes, aqueles dilemas, aqueles embates, porque de verdade acabou, né, os personagens eles ficaram praticamente na mesma, mudou uma coisinha ou outra. Mas essa é claro, a minha opinião, a minha interpretação. Você pensa diferente, você amou o filme, você tem outras interpretações, você acha que o filme ele tem camadas aí que talvez eu não tenha citado aqui no vídeo, por exemplo. Deixa aqui nos comentários a mesma coisa. Para você que não gostou do filme de jeito nenhum, deixa aqui também embaixo o que você achou. And it had an effect on me. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.